Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas à aula 1 do nosso módulo 2, que é Fundamentos em OKR. No módulo passado, a gente não tratou OKR de maneira direta. A gente falou sobre outros temas e tangenciamos ali o assunto OKR, dizendo como que ele se relacionava com essas coisas, alguns benefícios que ele trazia, mas de maneira paralela, né? A gente não aprofundou dentro do tema em si, a gente não falou sobre adoção, sobre implementação, sobre características, sobre as nuances que envolvem a aplicação do framework, nem nada do tipo. Então, esse módulo é o momento da gente fazer isso, tá? E vamos dar início hoje com a nossa aula de explicando OKR pela agilidade. É um jeito bem diferente de fazer essa explicação de OKR, porque a maioria dos treinos, dos treinadores, dos artigos e talvez até de alguns livros, eles também explicam OKR de uma maneira um pouco direta demais, né? Objetivos e resultados-chave, só que isso por si só não significa muita coisa. A gente precisa pegar um pouco da origem e a gente vai fazer isso explicando sobre agilidade antes, beleza? E para começar então, eu pego uma coisinha que o nosso Dave Thomas, um dos co-criadores do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, ele traz. Ele é uma das pessoas que critica bastante o rumo que o uso do manifesto ágil tomou, porque existe hoje uma comercialização muito grande de métodos e frameworks que usam a palavra ágil para se posicionarem melhor no mercado, mas que não tem nada de ágil em si. Então ele fala o seguinte, galera, precisamos voltar ao básico. E qual é o básico? Ele propõe 4 pequenos passos para que a gente faça algo de maneira ágil. Como trabalhar de maneira ágil? Siga 4 passos. Aí você vai olhar o slide e falar assim, ué, mas tem 5. Então você está falando besteira. Não tô. Eu tomei a liberdade de acrescentar um passo que já ficava subentendido no que ele disse, mas que eu preciso que você entenda de maneira 100% clara. Para garantir isso, eu inseri mais um passo. Beleza? Então vamos lá. Como fazer algo de maneira ágil segundo o camarada Dave Thomas? Ele diz, descubra onde você está, ou seja, analise o seu contexto, entenda a sua situação. Sete um objetivo de curto prazo, ou seja, delimite um lugar, um momento onde você quer chegar. Dê um pequeno passo em direção a esse objetivo. Ajuste, então, depois desse pequeno passo, a sua compreensão, com base naquilo que você aprendeu, refletindo sobre esse primeiro passo. E, por último, repita tudo. Ou seja, para fazer qualquer coisa, qualquer trabalho de maneira ágil, faça dessa forma. Beleza? Não se prenda a frameworks e a métodos que estão muito famosos. Inclusive, não se prenda também ao OKR, tá? Também é um recado para esse próprio treinamento. A gente sempre tem que estar voltando o nosso pensamento à base. E a gente vai ver que o framework em si, a prática do OKR, os seus eventos, eles estão contidos nesses 5 passos de maneira quase que perfeita. Isso é bem interessante também para a gente poder afirmar com certa segurança de que OKR é um assunto que vem desse movimento da agilidade. Embora a OKR não tenha nada a ver com o desenvolvimento de software, não seja uma prática para trabalhar agilidade em software, ele também faz parte desse movimento em que as empresas necessitam de uma maior adaptação. Beleza? Vamos lá, então vamos pegar 2 passos desses 5, para a gente fazer uma análise um pouco mais minuciosa. 2 passos. Sete um objetivo de curto prazo, dê um pequeno passo em direção ao seu objetivo. A partir desses 2 passos que o Dave coloca para a gente, eu posso buscar 2 perguntas. Para onde é mais importante que eu vá? Ou seja, é o meu objetivo de curto prazo. E como que eu sei, a partir desse meu pequeno passo que eu estou dando, se eu estou chegando lá ou não? Se eu estou no caminho certo ou não? Ou seja, uma forma de eu fazer essa verificação. Beleza? Então vamos tratar de um exemplo. Nessas 2 perguntas, vamos para um exemplo, um caso individual. Pode ser o meu caso, pode ser o caso, enfim, um caso individual, tá? Para onde é mais importante que eu vá? Aproveitar a universidade mais do que nunca no próximo período. E como que eu faço para verificar se eu estou no caminho certo, se eu estou chegando lá? Eu coloquei, no meu exemplo, 3 formas. Atingir a fase final do processo seletivo de 4 iniciativas extracurriculares, tá? Iniciação científica, empresa júnior, equipe de competição, o que quer que seja, legal? 4 iniciativas extracurriculares entrando em pelo menos uma. Então, além de eu atingir a fase final em 4, eu tenho uma condição, eu tenho um pré-requisito.
para que eu faça essa verificação, para que eu cumpra essa verificação, tem que passar em pelo menos um, beleza? Segunda forma de verificar se eu estou aproveitando mais do que nunca. Aumentar 10% o meu coeficiente de rendimento acumulado, tá? O CRA da faculdade. E a minha terceira forma é comparecer a 60% dos encontros com um grupo de amigos. Por quê? Percebe que eu estou abordando perspectivas diferentes que me fazem aproveitar a universidade mais do que nunca. Eu falo sobre iniciativa extracurricular, eu falo sobre a minha grade, falo sobre a academia em si, e depois eu falo sobre amigos, porque a universidade também tem esse quê de socialização. Beleza? Então, são 3 formas de eu verificar uma mesma coisa, de eu verificar se eu estou chegando num mesmo lugar. Percebe que se eu coloco só a minha terceira maneira, né, que seria o grupo de amigos, seria uma farra. Eu não estaria aproveitando a minha universidade, né, porque eu ainda tenho a graduação e tenho outras coisas para fazer. Se eu coloco só a minha nota de graduação, o meu CRA também não é suficiente. Então, eu preciso que essas 3 coisas juntas façam uma verificação se eu estou chegando lá ou se eu não estou chegando lá. Pode ser que você fale assim, tá bom, esse exemplo é simples, é um exemplo individual. Mas é interessante a gente tratar também de um exemplo que fala sobre business, tá? Um exemplo de negócios. E vamos lá. Vamos supor que uma empresa diz que o lugar mais importante que ela quer chegar seja tornar a base atual de clientes uma fonte estratégica de indução de receita para ela. Beleza? É um objetivo bastante relevante. Eu quero chegar nesse lugar, certo? Agora, como que eu faço para verificar se eu cheguei lá ou não? Se a minha base atual de clientes ela realmente está se tornando uma fonte estratégica de indução de receita para a minha empresa. Eu tenho 3 formas nesse meu exemplo. Pode ser que você entenda de outra forma e arranje outras maneiras de verificar, não tem problema. Ponto 1. Atingir um aumento percentual de 25% no NPS. Porque o NPS, como a gente comentou em outro momento, ele é um indicador que avalia para mim o percentual, né, a nota de recomendação dos meus clientes para com a minha empresa. Então, de certa forma, é uma maneira de eu medir se a minha fonte atual de cliente ela está se tornando uma fonte de indução de receita, tá? Beleza? Segunda forma, perceba que a primeira ela por si só não é suficiente. Você que já entende um pouquinho mais de NPS sabe que não é suficiente para dizer que a sua fonte está se tornando algo estratégico para trazer receita para a empresa. Tá? Então, eu preciso de uma segunda maneira. A minha segunda maneira é atingir 60 mil de receita reincidente, ou seja, de recompra, de pelo menos 5 clientes diferentes. E por que esse pelo menos? Porque se eu ganho 60k de um único cliente, eu não estou satisfazendo o meu estratégico. A minha palavra estratégica ali do para onde é mais importante que eu vá. Beleza? Porque um cliente eu não tenho nada de estratégico. Se ele para de comprar, eu não tenho mais nada. Então, pelo menos 5. Beleza? Terceiro, adquirir 8 clientes por indicação, com um somatório total de receita de, no mínimo, 32 mil. 8 clientes por indicação, um resultado bacana, mas o meu somatório ele precisa de ser, no mínimo, 32 mil reais. Por quê? Se eu adquiro 8 clientes por indicação e cada um me dá 10 reais, isso não é nada de estratégico. Tá? Então, eu coloco novamente uma condição ali no final para que a minha condição ela seja satisfeita. O que eu estou querendo te dizer? Existe um lugar que é mais importante que eu vá no curto prazo. Para essa empresa, é essa frase que eu coloquei, que fala sobre a estratégia, né, de retenção de clientes. E eu preciso de formas para verificar se eu estou chegando lá ou não. E aí eu delimitei 3 delas. Se você ainda não conseguiu me entender, isso são OKRs. O objetivo, que é a letra O dessa sigla, fala sobre para onde é mais importante que a empresa vá num curto espaço de tempo. E os meus resultados-chave, os meus Key Results, os meus KRs, que é essa segunda parte aí da nossa sigla, ele fala sobre maneiras de verificar se eu estou conseguindo atingir esse objetivo ou não, se eu estou chegando lá ou não. Então, não existe uma maneira melhor da gente conseguir visualizar uma estratégia no dia a dia do que eu delimitando um lugar para onde eu tenho que ir, delimitando resultados que me mostram se eu cheguei lá ou não. E aonde entram as atividades, né? As atividades são uma coisa um pouco depois, que suportam o atingimento dos nossos resultados, né? Perceba que aqui, no resultado-chave, eu não estou falando sobre atividade. Eu não estou falando sobre ligar para cliente.
Eu estou falando sobre resultados. A gente vai ter, com certeza, ao longo do treinamento, uma discussão muito mais aprofundada aí sobre como tem que funcionar esses Key Results, tá? Porque não é tão trivial assim o funcionamento, mas só estou dando uma pincelada em temas importantes agora, tá bom? Legal, então dado que a gente passou por essa explicação um pouco mais fluida sobre o OKR, vamos às definições. Eu trouxe um livro aqui à esquerda, no seu slide, e esse livro é o principal livro, na minha visão, sobre OKR. Existem outras literaturas, outros autores que falam, mas esse é o mais técnico, que traz mais informação relevante. Se você quiser lê-lo, fica aí minha recomendação como material complementar ao treinamento, beleza? Legal. OKR é uma estrutura de pensamento crítico e disciplina contínua. Ou seja, na implementação de OKR vão existir rotinas. Tem que existir um exercício disciplinado. As pessoas estão sempre tratando de tempos em tempos sobre os OKRs, revisando, melhorando, refazendo, aprimorando. Beleza? Que visa garantir que os funcionários trabalhem juntos. Lembra que quando eu falei que o OKR ele era uma ferramenta que potencializava, proporcionava o meu alinhamento dentro lá daqueles 4 pilares do Business Agility, tinha aquelas palavras lá, alinhamento, clareza e tal. Então, aquele alinhamento significa funcionários trabalhando junto. Beleza? Concentrando seus esforços para fazerem contribuições mensuráveis. É muito importante essas contribuições serem mensuráveis e aí entram os Key Results, tá? Para poder mensurar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. Que impulsione a empresa para frente. E aqui vem a essência da agilidade. De nada adianta você me trazer um resultado que não impulsiona a empresa para frente. Ser ágil é falar sobre entregar valor e não sobre entregar qualquer coisa. Beleza? Então, precisa impulsionar a empresa para frente. E lembra do que eu acabei de falar, cara, quando eu dei o exemplo do business, o exemplo de business ali, que aqui atrás, eu falei assim, cara, eu não estou falando sobre ligar para cliente. Eu não estou falando sobre isso. Porque isso não produz efetivamente um valor, isso não impulsiona a empresa para frente. Mas olha, garantir 60k de receita reincidente e 8 clientes por indicação, com no mínimo 32 mil de acumulado, isso é levar a empresa para frente. Beleza? Legal. Uma outra definição, agora do nosso amigo John Doerr, aí, o escritor de Avalie o que Importa, um dos livros mais famosos na temática de OKR, não é o melhor, é um livro mais lúdico, ele conta a história dos OKRs de uma maneira diferente, ele dá muitos exemplos, ele traz cases, da metade para o final do livro tem um monte de cases de aplicação de OKR em várias empresas do mundo, mas ele não é tão técnico assim, ele comete vários erros, inclusive o John Doerr chama o tempo inteiro OKR de metodologia, e a gente já viu que não é exatamente isso, tá? Inclusive, nessa definição que eu te trouxe, ele fala sobre isso. Uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes em toda a organização. Então, de uma outra forma, ele diz a mesma coisa que a definição anterior, tá? Concentração de esforços em questões importantes, certo? Ou seja, alinhamento, clareza, colaboração em algo que produza valor para a empresa. Legal. Além dessas definições que eu quero te dar, para que a gente possa fechar com chave de ouro o módulo aqui explicando o OKR pela agilidade, o módulo não, a aula, perdão, eu gostaria de fazer uma breve análise sobre um documento que existe, que é praticamente referência consolidada assim, no mercado, falando sobre agilidade. Existem muitos contrapontos para ele ser essa referência, de alguns autores, mas é importante a gente analisar, porque com certeza você já ouviu falar ou vai ouvir ainda, tá? Que é o nosso Manifesto Ágil. O nome não é efetivamente esse, inclusive é ruim chamar dessa forma, porque o manifesto não tem nada de ágil, tá? O manifesto é um documento. Só que o nome é o seguinte, o nome real, Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Então, ele está dizendo quais são os princípios e valores para que desenvolvedores consigam desenvolver de maneira ágil os seus softwares, ou seja, produzindo valor e reduzindo o desperdício. Tá certo? Esse é o contexto de criação lá em 2001. E um adendo, não é o manifesto que cria agilidade. A agilidade já existia muito antes. Desde 70 já é sabido que existem práticas ágeis surgindo. Tá? E provavelmente antes também existiam alguns movimentos, mas em menor escala. Mas vamos lá, comentários sobre ele. O manifesto, logo na sua cara, e você pode entrar ali,
agilemanifesto.org, tá? Tá de acesso comum para todo mundo, eu coloquei ali a referência direto, mas você pode digitar no Google que vai aparecer rapidamente, deve ser o primeiro link. Logo quando você entra, ele faz uma pequena comparação, né? Ele coloca ali que o manifesto ele tem 4 valores. E ele pega os itens à esquerda e basicamente diz que eles são mais importantes do que os itens à direita. Os itens à direita não deixam de ter valor, mas eles são menos importantes do que os itens à esquerda. Então a lógica do manifesto nesse primeiro momento é: valorizamos mais itens à esquerda do que os itens à direita. Só que existem pessoas aí conceituadas no mercado, inclusive pessoas que participaram da cocriação aí do manifesto, que falam o seguinte: cara, na realidade, como que você vai comparar o da direita com o da esquerda, dizendo o que é mais importante, se para que você produza os itens à esquerda, você precisa dos itens à direita? Por exemplo, ele fala o seguinte, cara, ali no primeiro está bem pequenininho, não sei se você vai conseguir ler, talvez eu aborde ele mais para frente, mas está escrito ali bem pequenininho, vem comigo. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. É o que está escrito, tá? Só que é o seguinte, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas é dizer que as pessoas e as interações entre elas são mais importantes do que processos e ferramentas que rolam dentro da empresa. Mas perceba que é fundamental a existência de processos e de ferramentas para que as pessoas elas consigam ter uma melhor interação. Então, não necessariamente a gente deveria comparar essas coisas. E essa é uma crítica bastante importante, tá? A gente acaba desvalorizando os aspectos à direita sem dizer o quanto ou em quais situações eles devem ser desvalorizados, tá? Seguindo nos comentários sobre o manifesto, o primeiro valor deles é esse que eu comentei, tá? Acabei adiantando um pouquinho. Ou seja, por que comparar indivíduos e interações se a segunda coisa precisa acontecer para que eu tenha a primeira? Por que não, ao invés de fazer uma comparação, o manifesto não deveria pregar que processos e ferramentas bons devam ser selecionados para que aumente a interação entre as pessoas? Então esse é o questionamento que alguns autores fazem. Agora vamos para o princípio 2 de 12. O manifesto tem 12 princípios, tá? Na outra página, não é na primeira página que você acha, mas chegando um pouco mais embaixo, quando você entra no site, você clica e vai ter lá uma segunda página. Princípio 2 de 12 para a gente comentar. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. E aí é o seguinte, cara, o manifesto, pessoal, ele não está errado. Tem autores, inclusive conceituados aí no OKR, que se aventuram a comentar sobre o manifesto que é para desenvolvimento de software, né? E eles dizem assim, não, tá errado. O manifesto está errado por conta disso, o manifesto está errado por conta daquilo. Não, o manifesto não está errado. Ele é mal interpretado, porque as pessoas que falam isso não entendem o contexto sobre o qual ele foi criado, beleza? Mudanças nos requisitos são bem-vindas mesmo tardiamente. Qual é o gap dessa frase, né? E por que ela é mal interpretada? Porque não fala sobre o custo. Essa parte do manifesto não quer dizer que você está fazendo um projeto para o seu cliente e aí ele chega no final do projeto e te pede uma mudança e você aceita a mudança sem falar absolutamente nada ou sem pedir nada em troca, sem cobrar mais por isso, sem pedir mais prazo. Não é isso que significa. Só que por essa mal interpretação que a sociedade faz do manifesto, as equipes de software acabam sofrendo, os caras ficam submetidos à pressão de entrega, executam um trabalho com péssima qualidade no final, quando fica apertado, e aí a qualidade do software é bastante duvidosa depois, né? Não tem sustentabilidade. Então, esse princípio 2 de 12, ele não fala sobre a gente aceitar as mudanças sem com que as outras restrições do projeto, elas balancem, né? Quando o cliente te pede uma modificação, você pode sim pedir para aumentar o custo, você pode sim pedir para aumentar o prazo. O que ele quer dizer na essência, esse princípio é, desde que exista a necessidade de uma mudança, não resista a ela. Faça a mudança, porque se o seu cliente pediu, ele precisa. E se ele precisa, é importante para gerar valor para o negócio. Então não resista. Mas ao mesmo tempo que eu estou dizendo para você não resista à mudança, eu estou dizendo preste atenção para não sair no prejuízo. Beleza? É o que o manifesto acaba não deixando claro e confunde muita gente. Próximo comentário sobre ele. Princípio 6 de 12 do manifesto. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversas face a face, presencialmente, ao vivo. Beleza? Só que o manifesto é construído em 2001, cara.
2001 a gente não chega nem perto do desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, em que empresas, organizações inteiras funcionam de maneira remota. Então, equipes de desenvolvimento inteiras funcionam pelo Zoom, pelo Teams, pelo Meet e por várias outras plataformas. Então, nesse contexto, né, quando as pessoas falam que o manifesto está errado, ele não está, mas ele é escrito numa época antiga, ele é escrito em 2001. Então, ele respeita o contexto à época. O manifesto ele não é eterno, não é perfeito eternamente. Legal? Então, só mais esse comentário de que a época realmente fazia sentido, mas hoje em dia não faz mais sentido, tá? Próximo comentário, 7/12. Software funcionando é a medida primária de progresso. E aí que vem o grande ataque da galera de OKR aí sobre o manifesto, né? Não, o manifesto está errado, software funcionando não é o que importa é resultado. Só que esqueceram de avisar essas pessoas que software funcionando no desenvolvimento ágil de software significa um software validado pelo cliente e que entregue valor, beleza? Testado, aprovado e que entregue valor. Então, quando ele fala software funcionando, ele já quer dizer que houve entrega de valor. Beleza? O software funcionando não é apenas uma feature, não é apenas uma entrega, tá? Que não produz valor nenhum, que o cliente não gosta. Não é isso que significa, certo? Então, para a equipe de desenvolvimento de software funcionando é aquele testado, aprovado e que produz valor para o negócio do cliente. Legal? Então, só dando esse ponto de atenção, porque para quem não entende o contexto, para quem não pesquisou o contexto do manifesto, pode parecer que ele entra em conflito, né, com o OKR aí, com o OKR. Porque o OKR fala muito sobre resultado, e aqui no manifesto, que seria a base da agilidade, ele tem falando sobre entrega e não sobre resultado. Não é exatamente isso. Poderíamos mudar essa frase? Poderíamos, né? Resultados que um software proporcionam é a medida primária de progresso ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Mas entenda que no contexto de desenvolvimento de software existe alguma coisa ali por trás que não é de conhecimento geral, que é que um software funcionando, ele é testado, aprovado e gera valor. Pessoal, então o que há de mais valioso nessa discussão que já está demorando um pouquinho? A gente passou um pouquinho aí de 22 minutos de aula. Para a gente fechar, não utilize nada com dogmatismo. Nem o manifesto, nem o OKR, nem nenhum outro framework, nem nenhum outro método. Legal? Utilize as coisas sempre utilizando as regras mínimas, sem ser dogmático, e sim adapte e pense na base, pense nos princípios básicos, pense na essência. E aí eu vou te pedir para seguir alguns nortes aqui. São dois nortes bem interessantes de dois caras importantes aí no desenvolvimento de software, tá? Colabore, entregue, reflita e melhore. Para esse autor, que é inclusive um dos co-criadores aí do Manifesto Ágil, tá? Esses 4 passos eles são suficientes para que a gente faça qualquer coisa, qualquer trabalho de maneira ágil. E isso é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Não precisa de papel, não precisa de evento, não precisa de artefato. Foca nisso aqui, desenvolva seu trabalho a partir desses 4 passos, que a agilidade ela vai estar sendo praticada e você vai conseguir produzir valor. E tem outra pessoa que fala pra gente, né, no Modern Agile, o outro é o Heart of Agile. 4 passos também. Torne as pessoas sensacionais, faça da segurança um pré-requisito para o seu time, experimente e aprenda rapidamente e entregue valor de maneira contínua. Então, segundo esse cara, fazer esses 4 passos é praticar agilidade no mundo moderno, né? Ele coloca o Modern Agile como um contraponto lá ao Manifesto Ágil de 2001. Legal? Então, eu não estou te dizendo que o documento produzido em 2001 ele é desprezável, porque ele é antigo. Ele tem muita coisa. Faça a leitura na íntegra, tá? Aqui a gente trouxe alguns comentários sobre o manifesto, mas faça a leitura na íntegra. Leia também sobre esses 2 temas que eu coloquei, o Heart of Agile e o Modern Agile também, tá? Para que vocês se aprofundem. E vocês vão notar que o OKR ao longo do curso tem muito a ver com essas coisas, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Perdão por ela ter ficado um pouquinho mais longo, mas essa primeira aula ela é robusta mesmo, para a gente iniciar o tema de OKR de maneira direta, de maneira mais profunda. Coloquem seus feedbacks positivos e negativos no comentário. Se tiver alguma dúvida, entre em contato por lá também, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.